Uma pesquisa que eu estava fazendo sobre modulação métrica, ou seja, quando você vem num andamento e muda para um outro andamento, eu descobri uma fórmula de escrita, uma outra fórmula de compasso que está dentro da música de um compositor chamado Thomas Adès, que é completamente diferente e que me chamou a atenção. E eu fiquei pensando, por que nunca se falou nisso antes? E tive que entender por que a gente não pensa nos chamados compassos irracionais ou compassos não diádicos. Dê uma olhada. Imagine agora um compasso conhecido por simples, por exemplo, 6/4. Até aqui, tudo bem, não há nenhum problema. Mas o que aconteceria se eu resolvesse fazer exatamente isso aqui? 4/6. Isso é possível? Segue aqui uma outra fórmula de compasso. Imagine agora um compasso composto. Por exemplo, um 12/8. E eu resolvesse fazer um 8/12. Como é que eu resolvo isso? Então, estes são os conhecidos compassos irracionais, um termo que eu não gosto muito, ou, como eu prefiro chamar, compassos não diádicos. Mas a questão que fica é, como é que eu resolvo esse compasso? O termo compasso irracional ou não diádico, para mim, de fato, não interessa. A questão que me importa mais é o som disso. O que acontece? Como é que soa esses compassos? Vamos assumir que a semibreve é a figura rítmica de maior duração dentro do nosso sistema. É fato que existem outras figuras com duração maior do que a semibreve, por exemplo, a longa, mas a gente assume essa figura aqui, a semibreve, como sendo a maior dentro do nosso sistema. Numa estrutura 4/4, a gente entende que essa semibreve foi dividida em 4 partes. É dessa maneira que se considera o sistema diádico. O que acontece agora se eu quiser fazer esta estrutura aqui? 4/6. O pensamento é o mesmo. Eu considero a semibreve como sendo a nota ou a figura de maior duração e faço a divisão dessa semibreve em 6 partes, o que não é muito comum, porque não é dentro da estrutura diádica. E dentro dessas 6 partes, eu vou pegar 4 delas. Isso aqui é o que deve soar essa fórmula de compasso. Vamos ver como é que fica. Para entender como é que eu chego nessa estrutura, vamos supor um 4/4. Isso aqui equivale exatamente à duração da semibreve inteira. Supondo que eu queira 6 estruturas dentro dessa duração de uma semibreve, usando 4/4 como referência, eu faria as quiálteras 3. E aí eu teria esta estrutura. 6 dentro de 4. Então aqui eu consigo ter 6 figuras dentro de uma semibreve. Porém, o que me interessa são apenas as 4 primeiras. É isso que me interessa. Como é que soa esta fórmula de compasso? Se a gente fizer exatamente essa simetria rítmica que sai de um compasso 4/4, que vai para um compasso 4/6 e volta para um compasso 4/4. Vamos ver. Pensando na estrutura 4/4, supondo que esse seja o pulso, 1, 2, 3,
4. Quando eu penso numa quialtra de 3 sobre 2, 3 sobre 2 pulsos, vai ficar 2, 3, 4, 1, 2, 3, tá, que, tá, que, tá, que, tá. Até aí, tudo bem? O que é que eu faço para fazer o compasso 4 por 6? Desses 6 pulsos que estão das quialtras, 4 é o que de fato vão ser executados. Então, saindo de um compasso 4 por 4, mudando para um compasso 4 por 6, nessa assimetria rítmica, vai ficar dessa maneira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá, que, tá, que, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá, que, tá, que, tá, cá, di, mi. 1, 2, 3, 4. Essa é a forma de escrita do Thomas Adès e que de fato leva a uma modulação métrica de uma maneira, para mim, muito clara e muito eficiente. E agora, como é que eu faço essa estrutura 8 por 12? O pensamento é exatamente o mesmo. Supondo que eu tenho aqui uma semibreve, eu vou dividir isso em 6 partes. Aqui eu tenho 6 partes. Depois, se eu dividir cada uma delas por 2, eu terei aqui um total de subdivisão de 12. E dessas 12 eu vou pegar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para ter essa referência do 8 por 12, vamos usar o 4 por 4 como referência, entendendo que aqui tem 4 pulsos. E se a gente dividir cada um desses pulsos por 3, a gente chega numa estrutura aqui embaixo de 12 por 8. Então a gente teria aqui essa estrutura. E assim por diante. O que me interessa dessa estrutura são 8 destas figuras. Com o auxílio, então, do Chronicle, a gente consegue resolver isso de maneira relativamente simples. Pensando no compasso 4 por 4, 2, 3, 4, eu vou subdividir cada um desses pulsos por 3. Tac, 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 tac. Quando eu mudo para 8 por 12, eu tenho que exatamente executar esse 8 por 12, pegando 8 pulsos desses pulsos que subdividiram o pulso do 4 por 4 por 3. Então seria, fazendo a mudança de 4 por 4 para 8 por 12. Tac, 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 tacadimi, tacadimi, tac, 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 tacadimi, tacadimi, tac. Tacadimi, tacadimi, tac, tá, tacadimi, tacadimi, tá. Ou seja, as oportunidades de escrever compassos completamente diferentes são possíveis. A pergunta que fica para mim é: por que é que nós nunca fizemos isso antes? Bom, agora que a gente já sabe, é só fazer. Vamos nessa.